Talvez a pergunta que muitos gostariam de fazer seria: o que eu tenho que fazer para mim ter certeza da minha salvação? Porque há tantas denominações, há tantos profetas, tantos pastores, todo tipo de pessoas que falam tanto do Senhor Jesus. A segunda pergunta seria: quem está certo? Quem está com a verdade? São os pastores, são os reformados, são os pentecostais, os tradicionais, os padres, ou os espíritas, ou várias pessoas que citam Jesus como Senhor, como Salvador. E a minha resposta é essa: ninguém está certo. Desculpa, mas a verdade, ela está em Jesus o Cristo. É tanto que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou ninguém vai ao céu a não ser por Jesus. Por que ele disse ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Que para aquelas pessoas que ele estava citando essas palavras, ninguém vem ao Pai senão por mim, que eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. É tanto que os judeus ainda hoje não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. E eles esperam um Messias que nunca vai existir. Vai surgir um Messias falso para que eles entendam que Jesus era o Messias verdadeiro. Mas esse assunto é para outro vídeo, outra mensagem. Mas eu quero focar aqui: o que eu devo fazer para me ter certeza da minha salvação? O que eu devo fazer para me ser salvo? Primeiro passo, você precisa crer que Jesus morreu na cruz para salvar eu e você. E crer é você crer naquilo que você não viu. Isso é fé. Alguém te promete alguma coisa e você acredita, mas às vezes a gente acredita em pessoas que não resolvem o nosso problema, mas nós precisamos crer em quem é a verdade. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Mas eu quero citar uma passagem que se encontra em Lucas capítulo 16, a partir do verso 27, onde Jesus conta uma parábola de certo homem que foi para o inferno e outro foi para o paraíso. E dentro dessa conversa, esse homem que estava no inferno, segundo as Escrituras, ele disse para Abraão: manda que ressuscite alguém daqui e vá avisar meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos e eu não quero que eles virá para esse lugar de tormento. E a resposta de Abraão foi esta: eles têm os profetas e têm Moisés, a lei de Moisés. Isso quer dizer, eles já tinham o Antigo Testamento. Mas a resposta para você hoje, eu estou respondendo como Abraão respondeu para aquele homem: não vai ressuscitar ninguém, mas eles têm a lei de Moisés e os profetas. E hoje, se você me fizesse essa pergunta: o que eu devo fazer para não entrar nesse tormento? A minha resposta é essa: você tem as Escrituras, você tem o Novo Testamento, você tem o Senhor Jesus e você tem os apóstolos. Os apóstolos que Jesus chamou, que Judas saiu desse ofício, né? Judas foi para o lugar dele, segundo Pedro. Então, a resposta que você precisa para você ter salvação é o Novo Testamento, é o Senhor Jesus e os ensinamentos dos apóstolos. É verdade que as coisas, cada dia que o mundo vai crescendo, as pessoas estão crescendo, a multidão, então as coisas ficam mais difíceis, porque há tantas religiões, há tantas denominações, mas você precisa fazer aquilo que Abraão falou. Eles têm os profetas e tem Moisés, tem a lei de Moisés, mas eu respondo para você: ninguém está certo. A única certeza é os evangelhos, é aquilo que Jesus pregou,
É aquilo que os profetas, os apóstolos continuou ensinando ali, porque existe tantas pessoas nesse meio. Se você olhar, hoje eu estou querendo falar justamente, eu sempre falei de Bíblia, mas eu quero citar algumas coisas. Por exemplo, você vê no meio desse povo pessoas que faziam alguma coisa na época do Senhor Jesus. Por exemplo, quando Jesus chegou para os fariseus e para os escribas, que eram as pessoas que eram as que dominavam essa lei de Moisés e os profetas, mesmo pessoas que conheciam essas ordenanças, elas eram pessoas desviadas, pessoas que usavam isso para ganhar dinheiro. Por exemplo, se você ler Mateus capítulo 23, você vai ver Jesus cobrando dessas pessoas: olha, vocês impedem as pessoas a entrar no reino dos céus, vocês atrapalham o reino dos céus. Mas por quê? E se você continuar a ler o capítulo inteiro, você vai ver porque essas pessoas, elas tiravam o dinheiro das viúvas, elas pareciam com pessoas limpas, mas Jesus falou que elas eram por dentro, por fora elas pareciam pessoas boas, pessoas limpas, mas por dentro elas estavam cheias de hipocrisia e iniquidade. Então o grande problema das pessoas terem tantas dúvidas sobre quem é salvo, quem está no caminho certo, porque os homens, os humanos, eles usam o evangelho para enriquecer. E às vezes um dos maiores problemas que tem destruído a igreja, quer dizer, a igreja, ninguém destrói a igreja, mas um dos problemas que tem feito que as pessoas se tornem incrédulas, as pessoas não querem o Cristo verdadeiro, o Cristo das Escrituras, o Cristo dos Evangelhos, o Cristo que os apóstolos continuam falando. Porque as pessoas amam mais esse mundo do que a salvação. Por exemplo, esse homem que a Bíblia relata aqui no capítulo 16, a Bíblia diz que ele era um homem rico. Isso não quer dizer que os ricos vão para o inferno, só os ricos. Abraão falou para ele assim: olha, eles têm os profetas e têm a lei de Moisés. Mesmo os 5 irmãos daquele homem que foi para o inferno, segundo as Escrituras, Abraão falou: olha, ele tem a lei de Moisés e tem os profetas. Então não é questão de o rico, que o rico vai ser condenado e o pobre não. O grande problema está aqui, que muitas pessoas usam as Escrituras para enriquecer. É tanto que lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 ou 10, se eu não me engano, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas é a pessoa que ama o dinheiro. Por exemplo, dificilmente esses pastores que enricam com evangelhos, dificilmente essas pessoas serão salvas. Mas isso não cabe a mim ter certeza que essas pessoas serão condenadas. Mas se você olhar para as Escrituras, essas pessoas têm tudo para ser pessoas que vão ser condenadas, porque elas amaram mais as trevas do que a luz. Elas deixou de ter o tesouro. Quando Jesus fala: porque onde está o tesouro, aí também está o vosso coração. Então assim, elas buscou o tesouro aqui na terra. E é claro que enquanto nós tivermos vida, nós temos que trabalhar, mas a gente precisa ter um discernimento o que é o amor ao dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para a gente sobreviver. Mas eu estou falando de pessoas que às vezes atrapalham as pessoas ter essa certeza de quem está no caminho certo, de quem é a verdade, porque as pessoas vê muito quando os homens usam esse evangelho para enriquecer, mas a mensagem que eu deixo para você foi como Abraão disse: eles têm a lei dos profetas eles têm os profetas e têm Moisés. E eu digo para você, nós temos os 4 evangelhos do Senhor Jesus e tem os apóstolos. Então, para você ser salvo, você precisa de uma coisa primeiro: você precisa crer que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu na cruz, fez um sacrifício para perdoar os seus pecados. E segundo, você precisa conhecer os evangelhos para você
saber o que você deve fazer para você ser um seguidor do Senhor Jesus, para você ser um discípulo do Senhor Jesus. E para você entender isso, você precisa ler as Escrituras, você precisa conhecer os Evangelhos, você precisa conhecer as cartas dos apóstolos, você precisa ler Atos, que aí você vai entender, você vai tirar toda a sua dúvida, aí você vai cumprir na sua vida aquilo que Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não sou eu que sou o dono da verdade. A verdade é o Senhor Jesus o Cristo, a verdade é o Novo Testamento. Assim como foi dito naquela parábola, eles têm os profetas e a lei de Moisés. Eu digo para você herdar a vida verdadeira, para você não ser uma pessoa condenada, para você ir morar no paraíso, na nova cidade santa Jerusalém, você tem as Escrituras. Nada substitui as Escrituras, porque dentro das Escrituras, dentro dos Evangelhos, você vai encontrar as palavras do Senhor Jesus. E essa é a verdade, essa é a resposta para você que fica na dúvida: quem está certo? O que eu devo fazer para herdar a vida verdadeira? Você precisa conhecer o Senhor Jesus. E conhecendo o Senhor Jesus, só com os evangelhos e com os apóstolos. Não são esses apóstolos falsificados aí, que de acordo com 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, esses apóstolos, verso 13, esses apóstolos são falsos. Mas é os apóstolos de Atos, os apóstolos aqueles que Jesus chamou nos evangelhos, com exceção a Judas, que Judas era apóstolo do dinheiro, ele roubava as ofertas. Mas você precisa conhecer o Senhor Jesus o Cristo, e você só conhece ele dentro dos evangelhos. E essa é a verdade.